Escondido há milênios, esse é o segredo escondido da riqueza do rei Salomão. Dizem que existiu um homem capaz de conversar com reis, decifrar enigmas e enxergar a essência invisível da prosperidade. Seu nome? Salomão, o rei que não apenas acumulou ouro e glória, mas entendeu o verdadeiro segredo da abundância espiritual e material. Desde muito jovem, Salomão não pediu riquezas, vitórias ou fama. Ele pediu algo que poucos valorizam: sabedoria para governar com justiça e coração puro. E é exatamente aí que começa o segredo da sua prosperidade, a base que sustentou toda a sua grandeza. Segundo a sabedoria judaica, o universo responde à intenção do coração. Quando alguém busca a sabedoria antes do dinheiro, a riqueza se torna uma consequência natural. E é isso que Salomão compreendeu antes de todos. Mas há algo ainda mais oculto, um ensinamento escondido nos textos antigos, passado entre sábios por gerações, que revela como ele atraía bênçãos, alianças e prosperidade. E nas próximas partes, você vai descobrir o que está por trás dessa energia que transformou um simples homem em uma lenda viva. Salomão cresceu ouvindo as histórias do seu pai, o rei Davi, histórias de fé, coragem e arrependimento. Mas o que poucos sabem é que desde jovem ele percebia algo que outros não enxergavam. A riqueza não começa nas mãos, mas na mente e no espírito. Em um dos antigos textos do Talmud, os sábios judaicos ensinam que a riqueza verdadeira é aquela que não se pode roubar, pois habita dentro de quem a possui. E Salomão viveu essa verdade com tamanha intensidade que sua vida se tornou um reflexo dessa sabedoria. Quando herdou o trono, ele se viu diante de um povo inteiro e de uma responsabilidade gigantesca. E foi nesse momento, numa madrugada silenciosa, que ele fez a oração que mudaria seu destino. Não pediu ouro, não pediu poder, não pediu exércitos. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, dá-me entendimento para discernir o bem do mal e conduzir o teu povo com justiça. Essa simples oração foi como um portal aberto para a abundância divina. Porque, segundo a sabedoria judaica, quando o pedido vem do coração e está alinhado com o bem coletivo, os céus se movem a favor. E foi exatamente isso que aconteceu. Salomão acordou diferente no dia seguinte. Sua mente parecia mais clara, suas palavras mais fortes. E em pouco tempo começou a ser procurado por reis, comerciantes e sábios de todas as terras, todos desejando aprender como aquele jovem rei atraía tanta bênção. Mas o que ninguém sabia é que ele guardava um segredo oculto. Um segredo que não estava em nenhum tesouro, mas em rituais simples, palavras certas e atitudes diárias que ativavam a energia da prosperidade. E esse segredo, mantido entre os sábios judeus por gerações, tem relação direta com o fluxo invisível da abundância espiritual, uma força que ainda hoje pode ser acessada por qualquer pessoa que entenda seus princípios. Nos próximos momentos, você vai descobrir o que realmente significa abrir as portas da prosperidade, do mesmo modo que o rei Salomão fez. Mas antes, há algo muito importante que você precisa ouvir. Salomão entendia algo que poucos compreendem até hoje. Riqueza é consequência, não objetivo. Ela é o resultado de uma mente e de um coração alinhados com a sabedoria divina. Segundo os antigos textos da sabedoria judaica, a prosperidade surge quando o homem honra o invisível, aquilo que não se pode tocar, mas que sustenta tudo o que existe. E o que sustenta a prosperidade é a energia da gratidão, o equilíbrio entre dar e receber e a pureza da intenção. Certa vez, um dos servos do palácio perguntou ao rei: Senhor, como é possível que tudo o que o Senhor toca floresça? Salomão respondeu calmamente: Porque antes de tocar o ouro, eu toco a sabedoria. Antes de pedir o pão, eu agradeço pela colheita. Antes de buscar a riqueza, eu busco o propósito dela. Essa resposta ecoou entre os sábios de Israel e foi registrada nos pergaminhos antigos. Um lembrete de que o verdadeiro poder está em agir com consciência.
espiritual. E é aqui que muitos se perdem. As pessoas de hoje correm atrás do dinheiro, mas esquecem de buscar a energia que o atrai. Elas acumulam coisas, mas não ativam o fluxo invisível da abundância. E é exatamente isso que o rei Salomão chamava de pobreza disfarçada. Mas existe uma maneira de reverter isso. Um conhecimento guardado por milênios, ensinado em silêncio de mestre para discípulo, e que explica por que os judeus, até hoje, são reconhecidos pela sua prosperidade e sabedoria financeira. Eu deixei um vídeo fixado no primeiro comentário, onde esses segredos antigos são revelados com detalhes. Segredos que mostram como qualquer pessoa, mesmo não sendo judia, pode ativar esse mesmo princípio espiritual e abrir as portas da abundância. Mas atenção! Assista a esse vídeo apenas depois que terminar o que está vendo agora, porque o que vem a seguir aqui vai preparar a sua mente e o seu coração para compreender o que será revelado lá, agora. Vamos adentrar nos segredos práticos que sustentavam o império do rei Salomão. Gestos, palavras e hábitos que ligavam o visível ao invisível e faziam o impossível acontecer diante dos olhos de todos. Poucos sabem, mas Salomão tinha uma rotina espiritual que era seguida com uma precisão quase sagrada. Antes do sol nascer, ele se levantava, lavava as mãos com água pura e agradecia por estar vivo. Para ele, o simples ato de abrir os olhos era um sinal de crédito espiritual, uma nova oportunidade concedida por Deus para gerar luz no mundo. Enquanto muitos buscavam começar o dia acumulando tesouros, Salomão começava o seu limpando o coração. Ele dizia que nenhum ouro permanece nas mãos de quem carrega ressentimento, inveja ou murmuração. Por isso, todos os dias, ele fazia questão de perdoar mentalmente qualquer pessoa que o houvesse ofendido. E o resultado disso era impressionante. A paz que ele cultivava se transformava em sabedoria. E a sabedoria abria portas onde antes havia muros. Os sábios judeus comentam que o secreto da riqueza não está em conquistar, mas em merecer. E merecer, na visão de Salomão, significava estar em harmonia com o fluxo do Criador. Certa vez, quando o reino enfrentava uma crise e os cofres estavam quase vazios, o Conselho Real pediu ao rei que ordenasse novos impostos para encher o tesouro. Mas Salomão apenas respondeu: se o povo está em falta, é porque o coração da nação está em falta. Ele então reuniu o povo na grande praça e ensinou sobre a força da gratidão e da generosidade. Disse que quando o homem abençoa aquilo que tem, o pouco se multiplica. E naquela mesma semana, colheitas inesperadas surgiram, e comerciantes relataram lucros além do comum. Não foi mágica. Foi o poder da consciência espiritual se manifestando no mundo físico. Essa é uma das leis mais profundas da sabedoria judaica. A abundância nunca habita em um coração que vive reclamando. O lamento fecha portas, a gratidão as abre. Salomão entendia isso de forma tão natural que chegou a dizer em um de seus provérbios: a riqueza do sábio está na sabedoria que carrega. Mas a pobreza do tolo vem daquilo que ele fala sem perceber. Essas palavras, ditas há milênios, ainda ecoam hoje, porque a mente humana continua sendo o campo onde a prosperidade nasce ou morre. E se você compreender o que virá nas próximas partes, vai entender como alinhar a sua energia interior com as mesmas leis que sustentaram o Império de Salomão. Leis que ainda atuam, silenciosamente, sobre todos nós. Conta a tradição que Salomão não apenas era um rei sábio, ele era um mestre da energia espiritual que governa a riqueza. Para ele, cada ato, cada palavra e até cada silêncio eram ferramentas de criação. Todas as manhãs, antes que o sol tocasse as muralhas de Jerusalém, ele subia até o terraço de seu palácio, onde o vento trazia o perfume das oliveiras. Ali, em silêncio, ele fechava os olhos e dizia: Senhor, não me deis ouro se o meu coração estiver vazio. Esse simples ritual se tornou uma chave de poder.
Salomão compreendia que o dinheiro não obedece a quem o deseja, mas a quem o entende. Por isso, ao invés de pedir riquezas, ele pedia sabedoria. E foi justamente isso que o tornou o homem mais rico de toda a história bíblica. Mas havia mais. Os escritos antigos dizem que ele guardava um anel de selo, gravado com as letras do nome sagrado de Deus. Não era um amuleto mágico, era um lembrete. Toda vez que olhava para o anel, ele se lembrava: nada me pertence, tudo flui através de mim. Esse é o princípio que muitos ignoram, o mesmo que transforma a mente de um simples trabalhador em um canal de prosperidade divina. Aqueles que retêm por medo, perdem. Mas aqueles que compartilham com fé multiplicam. Havia também o ritual da mesa do pão, onde ele comia o primeiro pedaço lentamente, em silêncio, sentindo a bênção da terra e o esforço do homem. Enquanto muitos viam apenas alimento, Salomão via um código espiritual. O pão simbolizava o sustento, o trabalho e a presença do Criador em cada detalhe. E era nesse instante que ele pronunciava as palavras: a bênção do Eterno faz enriquecer, e com ela não vem desgosto. Essa é a verdadeira prosperidade, a que traz paz, sentido e plenitude. Talvez você já tenha percebido. Os segredos de Salomão não eram fórmulas mágicas, mas posturas de alma. Ele vivia na certeza de que quem serve a Deus com propósito nunca será escravo da escassez. E é exatamente sobre isso que eu quero te levar a refletir. Porque há algo que poucas pessoas sabem, uma conexão direta entre esses rituais e leis espirituais que ainda operam hoje, moldando a vida financeira de quem as compreende. Mas antes de te revelar isso, você precisa entender a última e mais poderosa lição de Salomão, aquela que separa quem apenas deseja, de quem realmente manifesta abundância. Dizem que certa vez, um jovem servo do palácio se aproximou do rei Salomão, inquieto e abatido. Ele havia trabalhado por meses, se esforçado sem descanso, e ainda assim nada prosperava. Suas colheitas fracassavam, suas economias sumiam, e tudo o que ele construía parecia se desfazer com o tempo. Com humildade, ele perguntou: meu senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu trabalho, eu tento, mas parece que o céu se fechou para mim. Salomão o olhou com calma, e depois de um longo silêncio respondeu: há sementes que o homem planta com as mãos, e há outras que ele planta com o coração. O servo, confuso, perguntou o que ele queria dizer. E o rei explicou: o homem que planta apenas por interesse, colhe apenas o que o interesse permite. Mas aquele que planta com propósito, com fé e com amor, cria raízes invisíveis. E mesmo que o vento leve suas folhas, sua árvore continuará de pé. Naquele momento, o servo entendeu. O segredo não estava no esforço físico, nem na quantidade de sementes que ele lançava, mas na intenção que acompanhava cada gesto. E esse é o ponto que muita gente ainda não entendeu. Prosperidade não é uma corrida, é uma colheita espiritual. A energia que você coloca no que faz determina o tipo de fruto que você atrai. Salomão dizia: tudo o que você oferece ao mundo, o mundo devolve multiplicado. E é por isso que os verdadeiros prósperos não acumulam, eles semeiam. Eles sabem que o universo responde não à ganância, mas à generosidade. Agora, pare um instante e pense: quantas vezes você se esforçou, mas sem propósito? Quantas vezes ajudou alguém esperando algo em troca? Ou trabalhou com o coração vazio, apenas por obrigação? Essas são as sementes invisíveis que muitas pessoas lançam sem perceber, e depois se perguntam por que a colheita nunca vem. Mas, quando você alinha o seu coração com o propósito certo, tudo muda. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, e aquilo que parecia impossível começa a fluir com naturalidade. Essa é a última lição do rei Salomão. A verdadeira riqueza nasce quando o coração se torna fértil para o bem. E talvez, nesse exato momento, algo dentro de você esteja despertando um desejo de entender mais profundamente essas leis espirituais antigas, as mesmas que moldaram impérios,
Levantaram reis e transformaram pessoas simples em símbolos de prosperidade. E se for assim, eu preparei algo que vai abrir ainda mais a sua visão. Mas calma, não agora. Primeiro, termine de ouvir o que ainda vem neste vídeo, porque logo mais eu vou te revelar onde está o vídeo fixado no comentário, onde falo sobre os segredos milenares que explicam por que o povo judeu é tão próspero. E, o mais importante, como qualquer pessoa pode aplicar esses princípios e prosperar também, mesmo sem ser judia. Mas antes disso, precisamos falar sobre algo que poucos ousam abordar: a diferença entre riqueza que vem da luz e riqueza que vem da vaidade. Salomão dizia que existe uma riqueza que brilha por fora, mas apodrece por dentro. E existe outra que cresce em silêncio, mas sustenta gerações. Muitos buscam o ouro, mas poucos buscam a sabedoria. E o que é o ouro sem direção? O que é a abundância sem propósito? Havia um homem rico em Jerusalém. Tinha casas, servos, vinhas e tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas dentro de si vivia com medo. Medo de perder, medo de ser enganado, medo de que alguém tocasse no que era dele. E quanto mais acumulava, mais vazio se tornava. Até que um dia o rei Salomão o chamou e disse: Tu tens o ouro, mas o ouro não te tem. A verdadeira prosperidade não está no que você segura, mas no que você é capaz de liberar. Essas palavras ficaram gravadas, porque a verdade é simples. Quem busca a riqueza apenas para si mesmo, constrói muros. Mas quem busca prosperar para abençoar, constrói pontes. E são essas pontes que sustentam o fluxo da vida. É nelas que a providência caminha. É nelas que o impossível se torna possível. A sabedoria judaica ensina algo poderoso. Quando você se torna um canal, o fluxo nunca para. Por isso, os sábios não pedem apenas prosperidade. Eles pedem propósito. Porque o propósito é o solo onde a abundância floresce sem medo. Agora pare e olhe para a sua própria jornada. Quantas vezes você buscou algo só para si e logo depois perdeu? E quantas vezes, quando você fez algo com o coração puro, a recompensa veio de formas inesperadas? Isso não é coincidência, é lei espiritual. A falsa riqueza escraviza, a verdadeira liberta. E talvez, sem perceber, você tenha vivido até aqui tentando construir prosperidade com as ferramentas erradas. Mas tudo pode mudar quando você entende de onde vem a verdadeira abundância. Ela não nasce das mãos, nasce da alma. E é isso que os antigos chamavam de Shefa, o fluxo da bênção divina, que corre sem interrupção quando o coração está alinhado com o Criador. Salomão sabia disso. Por isso ele não pediu riqueza, nem fama, nem poder. Ele pediu sabedoria. E a sabedoria trouxe tudo o que o ouro jamais poderia comprar, porque a sabedoria atrai a riqueza. Mas a riqueza sem sabedoria destrói quem a possui. E é por isso que, até hoje, os ensinamentos do rei Salomão ecoam entre os povos. Mais vale a sabedoria do que o ouro fino. Poucos sabem. Mas o segredo da prosperidade de Salomão não estava no ouro do templo, nem nos presentes de rainhas ou reis. Estava em algo invisível, algo que o acompanhava desde o nascer do sol até o cair da noite. Salomão carregava dentro de si uma convicção: tudo o que me é dado é para que eu me torne um instrumento do bem. Essa era a raiz da sua fortuna. O rei entendia que a prosperidade é uma energia viva, e como toda energia precisa fluir. Quando a pessoa tenta segurar demais, ela trava o movimento. Mas quando ela dá, compartilha, abençoa, o universo devolve multiplicado. Certa vez, contam os sábios, Salomão observava os servos recolhendo os grãos que caíam no chão após a colheita. E ele ordenou que deixassem aqueles grãos para os pobres que passavam. Os servos se espantaram e um deles perguntou: Meu rei, por que deixar os grãos se eles são nossos? E Salomão respondeu: Nada do que possuímos é realmente nosso, até que abençoe alguém. Naquela mesma colheita, contam os registros, o campo produziu o dobro do esperado. E assim o povo começou a perceber que o segredo da abundância está em dar movimento à bênção.
Essa é uma das chaves mais poderosas do esoterismo judaico. A prosperidade não suporta estagnação. Ela é como um rio, precisa correr, precisa tocar outros. Quando você abençoa alguém, a corrente volta para você de forma ainda mais intensa. E talvez seja exatamente isso que falta em muitas vidas. Pessoas boas, trabalhadoras, honestas, mas que sem perceber estão com o coração fechado, presas ao medo de perder, ao medo de dividir. E é nesse medo que a abundância se retrai. Os antigos mestres diziam: a mão que se fecha para dar, se fecha também para receber. Salomão compreendia isso como ninguém. Ele não se apegava ao ouro, ele se apegava à sabedoria que o ouro trazia, a consciência de que tudo o que vem, vem para circular. E talvez, meu amigo, a sua vida esteja prestes a mudar. Porque compreender isso é o primeiro passo para liberar o fluxo da prosperidade sobre você. Não se trata de caridade apenas. Trata-se de conexão espiritual, de alinhar sua energia com o Criador, para que o bem que sai de suas mãos retorne multiplicado em formas que você nem imagina. O mesmo segredo que guiava Salomão, hoje continua vivo em quem aprendeu a confiar. Dizem os sábios que Salomão não falava ao acaso. Cada palavra que saía de sua boca era como uma semente lançada no solo espiritual do universo. Ele sabia que as palavras moldam a realidade. Sabia que o som tem poder e que o que é dito em fé desperta forças invisíveis. Na tradição judaica, isso é profundamente respeitado. Os antigos mestres ensinavam que a língua pode ser uma chave de bênção ou uma espada de destruição. E Salomão compreendia isso mais do que ninguém. Todas as manhãs, antes de se levantar de seu trono, ele fazia uma pausa. Colocava a mão sobre o coração e murmurava palavras que ninguém entendia completamente. Eram palavras de ligação, de intenção, que os antigos chamavam de Devarim Kedoshim, palavras sagradas. Ele dizia: da minha boca não sairão palavras de limitação, mas palavras que abrem portais de prosperidade e sabedoria. E é por isso que, enquanto muitos buscavam ouro, Salomão buscava a vibração certa dentro de si. Pois ele sabia que a pobreza começa na mente, mas a prosperidade nasce na palavra que se pronuncia com fé. Histórias antigas contam que, em certa manhã, um servo se aproximou do rei e disse: Senhor, o povo está desanimado, os negócios estão lentos, o trabalho não rende. Salomão olhou fixamente para ele e respondeu: então diga ao povo que não digam mais, nada dá certo, mas que digam: há um tempo para toda colheita e a nossa está chegando. E nos dias seguintes algo mudou. O povo começou a repetir as palavras do rei, e os relatos dizem que o comércio voltou a florescer. As colheitas prosperaram. E até a alegria retornou ao rosto das pessoas, porque a energia da palavra é como o vento que conduz o fogo. Pode apagar ou pode inflamar. Tudo depende da direção que você sopra. Os antigos cabalistas, estudiosos da Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensinam que as palavras carregam frequências e que quando um ser humano fala com verdade, intenção e fé, os mundos espirituais se movem em seu favor. Salomão sabia: quem deseja mudar sua vida precisa primeiro mudar a linguagem que usa. Não se pode semear miséria com a boca e esperar colher prosperidade com as mãos. Por isso ele dizia aos seus filhos: abençoa tudo o que tocares. E se não puderes abençoar, silencia. Porque o silêncio é o campo onde a bênção germina. E talvez seja essa a chave que falta para muitos hoje. Falar menos de escassez e mais de gratidão. Menos de medo e mais de fé. Porque assim como o rei, você também tem poder em suas palavras. Salomão não deixava a prosperidade ao acaso. Ele compreendia que o universo responde à frequência das ações, da mente e do coração. Por isso, todos os dias, ele seguia rituais que pareciam simples, mas carregavam uma força invisível e imensurável. Antes do amanhecer, ele caminhava pelos corredores do palácio em silêncio. Cada passo não era apenas físico, era uma afirmação da sua intenção,
Hoje, o fluxo da abundância me encontrará e passará por mim para abençoar o mundo. Ele comia o pão da manhã com gratidão. E ao quebrá-lo, agradecia a cada ingrediente. Obrigado pela terra que produziu, pelo homem que colheu, pelo trabalho que permitiu que este alimento chegasse até mim. A sabedoria judaica ensina que a gratidão pelo alimento ativa a prosperidade. E Salomão vivia isso de forma profunda, não apenas como um ato de etiqueta ou educação, mas como uma conexão espiritual que alimentava sua energia de abundância. Os registros contam que ele também administrava seus recursos com disciplina, mas sem apego. Dinheiro, ouro, grãos, tudo circulava. Aquele que guarda tudo para si, bloqueia o fluxo. Aquele que compartilha, mesmo que pouco, multiplica em retorno. Certa vez um visitante estrangeiro perguntou: Rei Salomão, como você consegue que seus campos e negócios prosperem tanto, enquanto tantos ao redor lutam para sobreviver? Salomão sorriu e respondeu: porque o segredo não está no que se guarda, mas na forma como se semeia. Quem planta com sabedoria e com o coração aberto, colhe abundância visível e invisível. Ele também sabia da importância de cuidar da mente e do espírito. Antes de tomar decisões importantes, ele meditava, refletia sobre as consequências e buscava a direção divina. Essa prática diária, tão simples quanto respirar, era o que alinhava suas escolhas com a energia da abundância. E é aqui que muitos erram hoje. Acham que a prosperidade é apenas trabalho ou dinheiro. Salomão mostrava que prosperidade é um alinhamento completo, espiritual, mental e material. Se um desses pilares falha, tudo o mais desmorona. Outro ponto essencial era a ação consistente. Não adianta apenas desejar, esperar ou falar palavras de fé se não houver movimento. Salomão sabia que a abundância se manifesta quando há ação contínua, com intenção pura. Ele se levantava cedo, organizava, planejava e, mesmo nos dias de descanso, mantinha o foco em servir e abençoar. E, como muitos relatos apontam, essa combinação de palavra, gratidão, disciplina e ação consciente era a fórmula invisível que mantinha o seu império próspero. Agora, talvez você esteja começando a perceber, não se trata de segredos mágicos ou objetos especiais. A riqueza real nasce de um conjunto de atitudes espirituais e práticas diárias. E qualquer pessoa pode aplicar isso, começando hoje, em sua própria vida. O que Salomão ensinava há milhares de anos ainda é incrivelmente atual. A diferença é que hoje os desafios vêm de outra forma. Contas a pagar, metas profissionais, distrações digitais, pressões sociais, mas os princípios permanecem os mesmos. O primeiro passo é consciência do fluxo. Assim como o rei monitorava o movimento da abundância em seu palácio, você também precisa observar como a energia do dinheiro, das oportunidades e das relações circula na sua vida. Pense em histórias de pessoas comuns que transformaram suas vidas. Uma mulher que passou anos lutando para manter seu pequeno negócio, até que começou a agir com gratidão e intenção, reconhecendo cada cliente, cada venda como uma bênção. Em poucos meses a energia mudou. O negócio cresceu, clientes fiéis apareceram e ela começou a prosperar de forma consistente. Ou aquele jovem que se sentia preso financeiramente. Começou a aplicar palavras de afirmação, planejamentos diários e atos de generosidade. Ele doava pequenas quantias, ajudava colegas, compartilhava conhecimento. O resultado não tardou. O dinheiro que parecia nunca chegar começou a fluir de formas inesperadas. Novas oportunidades bateram à porta e ele finalmente sentiu que podia respirar. Essas histórias podem parecer simples, mas carregam a essência do que Salomão ensinava. A prosperidade não é apenas acumular, é cultivar o terreno interno e externo ao mesmo tempo. E aqui entra um ponto crucial: o propósito da riqueza. Dinheiro sem direção é apenas um número. Mas quando você alinha seus recursos com um propósito maior, algo acontece.
A energia invisível se move a seu favor. A vida começa a conspirar para ajudá-lo, e portas se abrem que antes pareciam fechadas. Outro princípio vital é a ação consistente com intenção. Não adianta repetir palavras de fé ou fazer pequenos atos isolados. É o hábito diário, alinhado com valores e intenção clara, que transforma a realidade. E talvez você esteja se perguntando: mas eu posso realmente aplicar isso na minha vida? A resposta é sim. Não é magia, não é sorte. É sabedoria prática que foi testada por séculos. É o mesmo fluxo que manteve o Império de Salomão, a prosperidade do povo judeu ao longo dos tempos, e pode se manifestar na sua vida também. Agora, se você está curioso para ir ainda mais fundo, tem algo especial que preparei para você. Depois de terminar este vídeo, não perca o vídeo que deixei fixado no comentário. Ele revela segredos milenares que explicam por que o povo judeu é tão próspero e como qualquer pessoa pode aplicar essas mesmas estratégias, mesmo sem ser judia, para abrir caminhos de prosperidade reais e duradouros. Mas antes de clicar lá, continue comigo até o final deste vídeo, porque na última parte vamos unir tudo o que aprendemos sobre sabedoria, ação, intenção e palavras. E você terá uma visão completa de como ativar a prosperidade verdadeira na sua própria vida. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que vimos. Do ouro de Salomão à sabedoria que atravessou milênios, tudo converge para um único ponto. Prosperidade verdadeira não é apenas ter, é ser, agir e alinhar-se com a energia do bem. Lembre-se, as palavras que você fala moldam sua realidade. As ações que você realiza com intenção pura criam fluxo. A gratidão diária e o ato de compartilhar abrem portas que dinheiro algum consegue abrir sozinho. E a disciplina, a consistência e o propósito são o que mantém a abundância viva e constante. Historicamente, aqueles que entenderam e aplicaram essas leis, como Salomão e os sábios do povo judeu, construíram riqueza duradoura, não apenas material, mas espiritual e emocional. Agora é a sua vez. Você pode começar a observar o fluxo da sua vida, a cuidar das palavras que pronuncia, a agradecer pelas pequenas coisas e a agir de forma alinhada com a sua intenção mais pura. E aqui está algo especial. Depois de terminar este vídeo, não deixe de assistir o vídeo que deixei fixado no comentário. Ele revela segredos milenares que explicam por que o povo judeu é tão próspero, segredos que ficaram guardados por milhares de anos e que qualquer pessoa pode aplicar para transformar sua própria vida, mesmo sem ser judia. Imagine poder aplicar essas técnicas e começar a ver mudanças reais no seu dia a dia. Abrir portas que estavam fechadas, oportunidades inesperadas chegando. Uma nova energia de prosperidade circulando na sua vida. Não espere mais para viver o que Salomão e os sábios ensinaram. Comece hoje mesmo a alinhar palavras, ações, gratidão e propósito. Porque a verdadeira riqueza, a que transforma vidas e gera felicidade duradoura, está à sua espera, pronta para fluir quando você abrir espaço para ela. Clique no vídeo fixado no comentário apenas depois de terminar este vídeo e descubra o caminho completo para ativar a prosperidade verdadeira em sua vida.